A grande pergunta que todos nós já nos fizemos em algum momento: o que acontece quando morremos? Será que nossa alma continua sua jornada em outro plano? Atravessamos portais celestiais ou somos recebidos por anjos? Essas questões sobre a vida após a morte não só nos intrigam, mas também nos conduzem a uma busca por respostas que vão além do nosso entendimento. Uma pesquisa recente nos Estados Unidos revelou que 80% das pessoas acreditam em alguma forma de vida após a morte. Isso mostra como histórias bíblicas e ensinamentos bíblicos ainda ressoam profundamente nas nossas vidas, nos oferecendo conforto e esperança. A Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, mas apenas uma transição. É fascinante como esse livro sagrado, repleto de histórias bíblicas e ensinamentos bíblicos, nos oferece uma perspectiva tão esperançosa. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, lemos que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esta passagem sugere uma separação entre o corpo e o espírito, cada um seguindo seu próprio destino. Assim, enquanto o corpo físico retorna ao pó da terra, o espírito, essa essência vital que nos anima, retorna ao Criador. Imagina só, nosso corpo, feito do pó da terra, tem um ciclo que se completa na própria terra, mas nossa alma, essa é destinada a retornar para Deus. Pensar nisso pode mudar completamente a maneira como encaramos a morte, transformando o medo em uma aceitação serena e cheia de esperança. A história da Bíblia está repleta de exemplos que ilustram essa visão, mostrando que a morte não é um ponto final, mas um novo começo. Esse entendimento pode trazer paz e alívio, sabendo que a morte é apenas uma passagem para um novo capítulo na presença divina. Agora, pare e reflita. E se pudéssemos realmente acreditar que a morte é apenas uma transição, como viveríamos nossas vidas? Talvez com mais coragem, sabendo que a nossa jornada continua além deste mundo físico. Essa perspectiva nos convida a viver cada dia com mais significado, aproveitando ao máximo cada momento, sabendo que nossa essência eterna está destinada a retornar ao nosso Criador. As histórias bíblicas e os ensinamentos bíblicos nos inspiram a olhar para a morte com olhos de fé, vendo-a como uma porta que se abre para uma existência mais plena e iluminada. E assim, à medida que nos aprofundamos nessa visão bíblica da morte, somos convidados a explorar a criação do homem e o fôlego de vida que Deus nos deu, revelando ainda mais segredos sobre o nosso espírito e seu destino final. Desde os primórdios, a Bíblia nos conta que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, conforme descrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Esse momento mágico da criação nos revela a íntima conexão entre o corpo físico e o espírito, a centelha divina que nos torna seres vivos. Cada respiração que damos é um lembrete da presença de Deus em nós, uma conexão direta com o Criador que nos deu vida. Pense na beleza dessa relação. Somos feitos de pó, mas animados pelo sopro divino. Este fôlego de vida é mais do que apenas ar. É a essência que nos diferencia, nos torna conscientes e capazes de nos conectar com o divino. Quando o espírito retorna a Deus, estamos, de certa forma, devolvendo esse presente precioso. É como se nossa existência aqui fosse um empréstimo divino, uma oportunidade de viver e aprender com as histórias bíblicas e os ensinamentos bíblicos. Reflita sobre seu próprio dia a dia. Cada ato de bondade, cada momento de reflexão é uma expressão desse fôlego divino em ação. Quando meditamos sobre nossa origem e nosso destino, percebemos que estamos participando de algo muito maior, uma história da Bíblia que continua a ser escrita. Assim, a ideia de que nosso espírito retorna a Deus após a morte nos enche de um sentido profundo de propósito e conexão. E assim, ao explorar o conceito do espírito e sua relação com a criação, nos preparamos para entender a continuidade da consciência após a morte. A perspectiva bíblica nos oferece uma visão fascinante sobre a continuidade da consciência após a morte.
Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo nos diz que prefere estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Essa declaração poderosa nos dá uma ideia clara de que para aqueles que acreditam, a consciência não se interrompe com a morte física. Em vez disso, há uma transição imediata para a presença divina. Imagine a paz que isso traz. Ao fecharmos os olhos nesta vida, imediatamente nos encontramos na presença do Criador. Essa visão da Bíblia transforma a morte em um evento cheio de esperança e promessa. Não é um salto no desconhecido, mas uma passagem para um estado de ser mais elevado e pleno. As histórias bíblicas e os ensinamentos bíblicos nos enchem de confiança de que a vida continua, rica e abundante, ao lado de Deus. Essa continuidade da consciência após a morte também nos desafia a viver de forma mais consciente e presente. Sabendo que nossa essência espiritual não se extingue, mas se eleva, somos motivados a cultivar uma vida de significado e propósito. Isso pode se manifestar em ações simples do dia a dia, como mostrar compaixão, buscar a justiça e viver de acordo com os princípios bíblicos. Cada ato de bondade se torna uma preparação para essa transição para a presença divina. À medida que nos aprofundamos na compreensão dessa continuidade, somos levados a refletir sobre a visão de Jesus a respeito da morte. Ele nos oferece insights profundos e consoladores, que não apenas reforçam nossa fé, mas também nos ajudam a lidar com a realidade da mortalidade de maneira mais serena e esperançosa. Jesus, em sua sabedoria infinita, nos ofereceu uma visão profunda e reveladora sobre a morte através de suas parábolas. Em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, encontramos a parábola do rico e Lázaro. Nesta história, Jesus nos mostra uma separação clara entre os justos e os injustos após a morte. Lázaro, o homem pobre e justo, é levado para o seio de Abraão, um lugar de conforto, enquanto o rico, que viveu de forma egoísta, encontra-se em tormento. Essa parábola não é apenas uma história, mas uma poderosa ilustração das consequências eternas de nossas escolhas nesta vida. As histórias bíblicas e os ensinamentos bíblicos nos lembram constantemente da importância de viver com justiça, compaixão e integridade. A visão de Jesus sobre a morte nos convida a refletir sobre nossas ações diárias e a buscar um caminho de retidão, sabendo que cada escolha tem um peso eterno. Imagine a tranquilidade de saber que nossas boas ações são recompensadas e que há um lugar de paz esperando por aqueles que seguem os ensinamentos da Bíblia. Esta perspectiva não apenas nos motiva a viver de maneira virtuosa, mas também nos consola, oferecendo esperança em meio às incertezas da vida. A história da Bíblia é um guia que nos ajuda a navegar pelas complexidades da existência, apontando para uma recompensa eterna. À medida que entendemos mais sobre a visão de Jesus sobre a morte, somos levados a explorar um tema muitas vezes controverso: a comunicação com os mortos. A Bíblia oferece respostas claras sobre esse assunto, nos orientando a buscar conforto e orientação de maneira que honre a Deus e respeite os princípios divinos. A Bíblia é clara ao nos orientar sobre a comunicação com os mortos. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, lemos que os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Essa passagem deixa evidente que uma vez que alguém falece, ele não tem mais participação nas atividades deste mundo. As histórias bíblicas e os ensinamentos bíblicos nos mostram que tentar se comunicar com os mortos não é apenas inútil, mas também desaconselhado. Considerando esse ensinamento, somos convidados a refletir sobre a busca de orientação e conforto. Em vez de recorrer aos mortos, a Bíblia nos incentiva a buscar a Deus, que é a fonte de toda sabedoria e consolo. Em Isaías, capítulo 8, versículo 19, lemos: quando vos disserem, consultai os médiuns e os adivinhos que chilreiam e murmuram, respondei:
Acaso não consultará um povo ao seu Deus? Este versículo reforça a importância de buscar orientação divina, ao invés de tentar falar com aqueles que já partiram. Essa busca por orientação divina pode ser praticada de várias maneiras. Por exemplo, ao enfrentar momentos de perda e tristeza, uma boa prática é dedicar tempo à oração e à meditação nas Escrituras. Ler passagens consoladoras da Bíblia, como os Salmos, pode trazer um conforto imenso e uma sensação de proximidade com Deus. Além disso, participar de uma comunidade de fé pode proporcionar suporte emocional e espiritual, ajudando-nos a enfrentar os desafios da vida com mais força e esperança. Ao compreender que a comunicação com os mortos não é o caminho, somos guiados a focar na promessa gloriosa da ressurreição. A Bíblia nos oferece uma visão inspiradora e cheia de esperança sobre o futuro dos crentes, onde a vida eterna se torna uma realidade tangível. A promessa da ressurreição é um dos pilares mais consoladores e inspiradores da fé cristã. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, o apóstolo Paulo nos lembra que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Este é um dos ensinamentos bíblicos mais poderosos, que nos oferece uma visão gloriosa do futuro. A ideia de que nossos entes queridos, que partiram na fé, serão os primeiros a se levantar, nos enche de esperança e alegria, sabendo que a morte não tem a palavra final. Imagine a cena descrita por Paulo. O próprio Senhor descendo do céu com um brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitando primeiro. Em seguida, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. É uma visão de reencontro e celebração, onde a separação causada pela morte é finalmente desfeita. A história da Bíblia se desenrola diante de nós, mostrando a vitória da vida sobre a morte. Essa promessa da ressurreição também nos desafia a viver de maneira que reflita nossa fé e esperança. Saber que temos um destino eterno na presença de Deus nos motiva a seguir os ensinamentos bíblicos com mais fervor, a amar mais profundamente e a servir com mais dedicação. É um chamado para que nossas vidas sejam testemunhos vivos da esperança que temos, inspirando outros a buscar essa mesma promessa. Enquanto refletimos sobre a ressurreição, nos preparamos para entender a natureza dos corpos ressuscitados. A Bíblia nos oferece descrições fascinantes sobre como serão esses corpos glorificados, diferentes de tudo o que conhecemos, e ainda assim profundamente conectados à nossa identidade espiritual. A Bíblia nos revela detalhes impressionantes sobre os corpos ressuscitados. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 44, o apóstolo Paulo descreve essas transformações. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Esses versículos nos oferecem uma visão clara de que nossos corpos ressuscitados serão gloriosos e incorruptíveis. Imagine a transformação. Nossos corpos, que hoje são sujeitos à doença, dor e envelhecimento, se tornarão perfeitos, sem as limitações que enfrentamos agora. Essa visão não só nos enche de esperança, mas também nos motiva a viver de maneira que honre a promessa divina. Os ensinamentos bíblicos nos guiam a cuidar de nossos corpos como templos do Espírito Santo, sabendo que um dia eles serão transformados em algo muito mais grandioso. Considere a vida de Jesus após sua ressurreição como um exemplo prático dessa transformação. Ele apareceu aos discípulos, comeu com eles e ainda mostrou as marcas da crucificação, mas também tinha um corpo glorificado que transcendia as limitações físicas. Essa é a promessa para todos os que acreditam. Um corpo que reflete a glória de Deus e é perfeitamente adaptado para a vida eterna. As histórias bíblicas nos inspiram a esperar com alegria por essa transformação. Refletir sobre a natureza dos corpos ressuscitados nos ajuda a enfrentar a mortalidade com uma perspectiva renovada.
Sabemos que, assim como uma semente deve morrer para dar origem a uma planta, nossos corpos atuais darão lugar a uma forma glorificada. Essa metáfora nos prepara para explorar o conceito do sono da morte, onde a Bíblia frequentemente usa o sono como uma imagem reconfortante para a morte dos crentes, prometendo um despertar glorioso. A metáfora do sono da morte é uma imagem poderosa e reconfortante encontrada na Bíblia. Em João, capítulo 11, versículos 11 a 14, Jesus se refere à morte de Lázaro como um sono. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Os discípulos não entenderam de imediato, pensando que Lázaro estava apenas dormindo. Jesus então explicou claramente: Lázaro morreu. Esta metáfora nos oferece uma perspectiva serena sobre a morte, sugerindo que é um estado temporário antes de um despertar glorioso. Imagine a tranquilidade de considerar a morte como um sono profundo. Assim como dormimos e acordamos renovados, a morte é vista como um período de descanso até a ressurreição. Essa visão é profundamente consoladora, especialmente quando enfrentamos a perda de entes queridos. As histórias bíblicas e os ensinamentos bíblicos nos enchem de esperança, assegurando que a morte não é um fim definitivo, mas uma pausa antes do grande despertar. Essa metáfora também nos desafia a viver com a esperança da ressurreição em mente. Saber que a morte é temporária nos incentiva a enfrentar as adversidades da vida com coragem e fé. É como se estivéssemos nos preparando para um sono tranquilo, confiantes de que acordaremos em um lugar de paz e glória. A Bíblia nos oferece inúmeras passagens que reforçam essa esperança, transformando nosso medo da morte em uma espera pacífica pelo reencontro com Deus. À medida que entendemos a morte como um sono temporário, somos conduzidos a explorar a descrição da Nova Jerusalém em Apocalipse. A visão de um lugar onde Deus habita com seu povo, onde não há mais dor nem sofrimento, enche nossos corações de esperança e expectativa. A Bíblia nos oferece uma visão esplendorosa da Nova Jerusalém, um lugar de beleza incomparável e presença divina. Em Apocalipse, capítulos 21 e 22, encontramos uma descrição detalhada dessa cidade celestial. Suas ruas são de ouro puro, transparente como vidro, e suas portas são feitas de pérolas. Os fundamentos da cidade são adornados com pedras preciosas de todas as cores, refletindo a glória e a majestade de Deus. Este é o destino final prometido para os justos, onde a beleza transcende qualquer coisa que possamos imaginar. Imagine caminhar por ruas de ouro, sob um céu iluminado pela glória de Deus, sem necessidade de sol ou lua. Esta visão não apenas nos inspira, mas também nos conforta, sabendo que um dia estaremos em um lugar onde não há mais sofrimento, dor ou lágrimas. As histórias bíblicas e os ensinamentos bíblicos nos conduzem a essa esperança, oferecendo-nos uma visão clara de uma vida eterna, cheia de paz e alegria na presença de Deus. Além de sua beleza física, o que realmente torna a Nova Jerusalém especial é a presença de Deus entre seu povo. Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4, nos diz: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Este é um lugar onde a comunhão com Deus é plena e perfeita, uma recompensa eterna para aqueles que seguem os ensinamentos da Bíblia. Enquanto refletimos sobre a Nova Jerusalém, somos chamados a considerar o julgamento final, onde todos serão julgados de acordo com suas ações. Esta próxima etapa da história bíblica nos lembra da importância de viver de acordo com os princípios divinos, sabendo que nossas escolhas têm consequências eternas. O julgamento final é um tema solene e crucial na Bíblia, onde todos serão julgados de acordo com suas obras. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, encontramos uma descrição poderosa desse evento. Vi um grande trono branco e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles.
Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Este julgamento reafirma a justiça divina e a importância de nossas ações nesta vida. Esse julgamento final não é apenas uma ameaça, mas também uma promessa de justiça para todos. Saber que haverá um dia em que todo mal será corrigido e toda injustiça será julgada nos dá esperança e motivação para perseverar na retidão. A Bíblia nos ensina que a segunda morte, o lago de fogo, é o destino final para aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Este entendimento nos chama a uma vida de fé e obediência, lembrando-nos que nossas escolhas têm consequências eternas. A salvação em Jesus é o coração pulsante da fé cristã, oferecendo esperança e vida eterna a todos que crerem. Em João, capítulo 3, versículo 16, lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo encapsula a essência dos ensinamentos bíblicos sobre a salvação. O amor incondicional de Deus, manifestado através do sacrifício de Jesus. Crer em Jesus é mais do que acreditar em sua existência. É confiar plenamente em seu sacrifício como suficiente para a nossa redenção. A fé em Jesus traz uma transformação profunda e duradoura. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, experimenta uma mudança radical de vida. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Esta nova vida se manifesta em atitudes, valores e prioridades que refletem os ensinamentos da Bíblia. É uma jornada contínua de crescimento espiritual, onde a graça de Deus nos capacita a viver de acordo com sua vontade. Confessar Jesus como Senhor envolve uma entrega completa e total a Ele. Significa permitir que Ele guie todas as áreas da nossa vida, desde as decisões diárias até os grandes desafios. Essa entrega é evidenciada não apenas em palavras, mas em ações que demonstram nossa fé e compromisso. A história da Bíblia está repleta de exemplos de indivíduos que, ao encontrar Jesus, tiveram suas vidas transformadas e impactaram o mundo ao seu redor. Seguir Jesus é um chamado para viver uma vida de propósito, alinhada com os valores do reino de Deus. A missão de compartilhar o Evangelho é um chamado universal para todos os cristãos, enraizado na grande comissão de Jesus. Em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus instrui: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Este mandato é um lembrete poderoso de nossa responsabilidade de espalhar as boas novas e os ensinamentos bíblicos, trazendo luz e esperança ao mundo. É fascinante ver como a Bíblia nos oferece respostas profundas e cheias de esperança. Agora pense em como você pode aplicar esse conhecimento em sua vida. Como isso muda a forma como você vê a morte e a vida? As escolhas que você faz todos os dias refletem essa nova compreensão. Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.